Cuba é uma ilha longa e estreita situada no Mar do Caribe, próxima à entrada do Golfo do México e distante 180 quilômetros da Flórida. Tem cerca de 12 milhões de habitantes. A capital, Havana, é a cidade mais povoada, com 2 milhões de habitantes. Cuba foi colonizado pelos espanhóis, que utilizaram da ilha para a produção de cana-de-açúcar. No final do século XIX, as lutas pela independência explodiram. Um personagem símbolo dessa luta é José Martí, que morreu em 1895. Em 1898, os Estados Unidos interferiram na guerra e rapidamente derrotaram os exércitos espanhóis. Foi concedida uma independência formal a Cuba, controlado por uma oligarquia dependente de Washington, que converteu o país, de fato, em neocolônia dos Estados Unidos. Desde então, sucederam-se governos corruptos e intervenções norte-americanas que cumpriam a missão de entregar cada vez mais as riquezas do país a interesses forasteiros. No dia 1º de janeiro de 1959, o exército rebelde, dirigido pelo seu comandante e chefe Fidel Castro, e tendo como demais participantes integrantes Che Guevara, Raul Castro e Camilo Cienfuegos, derrota o governo do ditador Fulgêncio Batista. É a partir desse momento que Cuba obtém sua total e definitiva independência em relação aos Estados Unidos. Com alguns poucos anos, o comandante guiou o país para uma orientação socialista e chegou a ter algumas relações com sucessivos governos soviéticos. Após a queda do Muro de Berlim, ou mesmo antes, Cuba passou a se guiar com suas próprias pernas, enfrentando muitas dificuldades por conta do embargo econômico norte-americano. Na votação da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2005, 184 países votaram contra o bloqueio que é sofrido pela ilha, e apenas 4 votaram a favor: Estados Unidos, Israel, Ilhas Marshall e Palau. Desde a Revolução, Cuba sofreu uma oposição feroz de nada menos que 10 presidentes norte-americanos. Ainda assim, Fidel Castro conseguiu fazer com que a população do país tivesse acesso a seus direitos básicos, que não existiam antes de 1959. A Constituição de Cuba determina que o ensino fundamental, médio e superior devem ser gratuitos a todos os cidadãos cubanos. Antes do triunfo da Revolução, 23,6% da população cubana era analfabeta, e entre a população rural, os analfabetos eram 41,7%. Em 1961, se realiza uma campanha nacional para alfabetizar a população e Cuba torna-se o primeiro país do mundo a erradicar o analfabetismo. Hoje é o mais alto índice de retenção escolar do mundo, com mais de 99% das crianças estudando. É também o primeiro lugar mundial em professores per capita. Além disso, todas as crianças com deficiências físicas ou mentais estudam em escolas especiais. Existem hoje 30 universitários graduados para cada um dos que havia antes de 1959. A prestação de serviços relacionados à saúde é totalmente ampla e gratuita, o que reflete nos indicadores. A mortalidade infantil é de 6 para cada 1.000 nascidos vivos. Esse índice é o segundo menor das Américas, só perdendo para o Canadá. Levou a metade do tempo que levou a Suécia e o Japão para elevar a expectativa de vida de 70 para 80 anos. Em 2006, segundo a Organização Mundial de Saúde, não ocorreu em Cuba nenhum caso de difteria, sarampo, coqueluche, poliomielite, rubéola, tétano neonatal ou febre amarela. Esses indicadores são tão satisfatórios em virtude principalmente do apoio que é dado à medicina cubana. Hoje, Cuba conta com mais de 70 mil médicos e cerca de 25 mil estudantes de medicina. É o maior índice mundial de médicos per capita. Além disso, possui médicos espalhados por 30 países trabalhando gratuitamente. Fidel Castro foi afastado do poder de presidente do Conselho de Estado pela primeira vez em 1º de agosto de 2006 por problemas de saúde e passou o cargo interinamente para seu irmão Raul Castro. Em 21 de outubro de 2007, realizaram-se em Cuba eleições gerais, com comparecimento de mais de 95% dos eleitores para eleger os delegados das Assembleias Municipais do Poder Popular. Em abril de 2008, serão escolhidos delegados das 14 Assembleias Provinciais, bem como 600 deputados do Parlamento Nacional, o qual, por sua vez, escolherá o Conselho de Estado, que poderá decidir se Fidel Castro permanecerá ou não no poder. Quando perguntado por Ramonet o que tinha a dizer sobre as acusações de ditador contra ele, Fidel respondeu: "O que é um ditador? É alguém que toma decisões arbitrárias, unipessoais, que passa por cima das instituições, por cima das leis, que não obedece nada além de seus próprios caprichos ou sua vontade. E nesse caso se poderia acusar o Papa de ditador ou o presidente Bush. Eu não tomo decisões unipessoais. Este não é sequer um governo presidencialista. Nós temos um Conselho de Estado. Minhas funções de dirigente fazem parte de um coletivo.
Eu não posso nomear ministros nem embaixadores. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles?